no seu povo, né? Nos pecadores, como a obra de Cristo alcança o pecador, como a obra de Jesus Cristo é aplicada na vida dos pecadores. Então nós já vimos como é que Cristo foi escolhido como nosso mediador, como ele fez isso, papel de mediação redentora, né, salvadora, como ele realizou isso. E agora nós vamos ver como se aplica a nós. Na pergunta 59, pretendemos trabalhar a pergunta 59 e 60. Nós já vimos aí alguns benefícios de maneira geral que Cristo conquistou. Agora vamos ver como esses benefícios são dados a nós. Então, a pergunta 59 diz assim: quem são aqueles feitos participantes da redenção mediante Cristo? Resposta: perdão, eu estou lendo aqui na Bíblia de estudo, né? Eu vou ler como está no boletim. Tem uma certa diferença para os irmãos acompanharem aí. Uma frase ou outra, uma expressão ou outra, mas é importante ver como foi transcrito aí para os irmãos participarem. Diz assim: então, quem por meio de Cristo torna-se participante da redenção? Bem, diferençazinha básica, mas tem, né? Então a resposta: a redenção é seguramente aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu. Estes, no devido tempo, são habilitados pelo Espírito Santo a crerem em Cristo segundo o Evangelho. Então, os teólogos jesuítas entendem que não há base bíblica para defendermos um universalismo, a ideia de que Jesus salva todo mundo, apesar de termos essa visão, esse tipo de doutrina no meio evangélico, de que no final das contas todos vão se salvar porque Jesus morreu por todos. Há uma base bíblica para isso, apesar da Bíblia usar termos genéricos para descrever, ou termos absolutos para descrever a obra de Cristo, como morreu por todos, Deus amou o mundo, né? A palavra todos e mundo é bastante usada no Novo Testamento para descrever a extensão da obra de Cristo, mas esses termos genéricos absolutos não é para descrever a totalidade das pessoas, a totalidade da humanidade, mas para fazer um contraste, um contraponto entre a antiga e a nova aliança, no sentido de que na antiga aliança Deus salvava quase que exclusivamente o povo de uma etnia, salvava os judeus, salvava uma raça, uma descendência de povo, né? Os judeus, os descendentes de Abraão. A partir da obra de Cristo, a pregação do Evangelho, essa salvação se estende aos gentios e atingindo toda a classe de pessoas. Nós estamos vendo isso em Atos, na exposição de Atos. Então, para os discípulos mostrar esse contraponto, essa diferença de como Deus antigamente salvava as pessoas, salvava restritamente o povo de uma etnia, de uma nação, que é o povo de Israel. Agora Deus salva pessoas de todos os tipos. Então, o mundo e todo é para mostrar a abrangência disso, de que Deus agora está se voltando como Salvador em direção a todo tipo de pessoa, a todas as nações, a todos os povos. É o que se chama na teologia reformada de a universalização da graça. Como a graça atinge o universo, o mundo, atingindo todas as classes e tipos de pessoas. Então, quando a Bíblia fala todos, morreu por todos, morreu pelo mundo, ele está falando da totalidade dos eleitos, que não se restringe aos judeus, e se estende a judeus e gentios, a pessoas de todo tipo. Então todos aí não é
todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa, toda espécie de pessoa. Então, não são todas as pessoas da terra. E a palavra muda para mostrar exatamente o contraste entre a salvação nacionalista e a salvação agora universal. O pacto nacionalista, o pacto com um povo, com uma nação, com uma etnia, agora se expandindo, se estendendo como um pacto universal, aliança universal do Senhor. Esse é o objetivo do pacto do Senhor. Então esses termos são sempre usados no Novo Testamento para mostrar a abrangência da obra da redenção, não a totalidade das pessoas, não para dizer que todo mundo vai ser salvo, mas para mostrar que a salvação atinge agora com pessoas de todas as partes do mundo. Esse é o objetivo. Isso fica muito claro na visão que João tem dos redimidos em Apocalipse. Quando João tem a visão da grande multidão diante do Senhor, dos redimidos diante do Senhor, ele descreve como? Ele descreve como esta grande multidão. Ele diz: eu vi uma grande multidão de grandes e pequenos, pessoas de grandes e pequenos, pessoas de todas as raças, tribos, nações, etnias. Então ele descreve essa pluralidade, ele descreve essa questão plural dos redimidos em termos de etnia, de origem, para dizer que finalmente o povo de Deus, a nação do Senhor, o povo do Senhor, é o resultado de salvação de judeus e gentios, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Então, é isso que os teólogos já estão mostrando para nós, que quem é que recebe, quem é que é beneficiado com a obra da redenção? São aqueles que, segundo é aplicado eficazmente, ou seja, com eficiência. Então, o que significa? Um outro erro é dizer que Jesus, aí já é um erro mais, existem os universalistas, que não é o caso dos arminianos. Os arminianos são defensores do livre-arbítrio, ou da eleição segundo a presciência, porque é um erro muitas vezes atribuímos algumas coisas que não é do arminianismo, atribuir ao arminianismo. Os arminianos não acreditam que o livre-arbítrio tem poder absoluto ou livre de Deus, né? Em absoluto. Isso aí é mais de uma corrente chamada pelagiana ou semi-pelagiana, que é mais uma influência no catolicismo do que nos arminianos propriamente dito, de que no final o indivíduo, no exercício do seu livre-arbítrio, é que determina a sua salvação. Os arminianos, no sentido original, ou seja, o pensamento arminiano em Armínio, porque uma coisa é o pensamento arminiano em Armínio, outra coisa é o pensamento arminiano nos arminianos, que deturparam um pouco o pensamento de Armínio. Se você lê, por exemplo, a CPAD divulgou aí a série de livros escritos por Jacob Arminius. Então você vai ver que muita coisa que Jacob Arminius fala lá está em consonância com a posição calvinista inicialmente, mas ele dá uma interpretação, uma reinterpretação, como por exemplo, Armínio acredita na eleição. Isso é o arminianismo clássico. Eles acreditam na eleição, só que uma eleição baseada na presciência de Deus. O que isso significa? Baseia-se na fé preveniente, ou seja, a fé que se prevê, que se vê. Deus então é assim: Deus vê no futuro quem é que tem potencial para crer, para acreditar, para exercer fé. Deus prevê a fé dos indivíduos, e aí quando ele prevê essa fé, ele elege, ele escolhe. É esquisito, tanto quanto o livre-arbítrio dos pelagianos. É tão esquisito quanto. Então os arminianos dizem assim: Deus prevê a fé do indivíduo no futuro, e então escolhe ele. Então, uma escolha baseada numa fé preveniente, numa fé prevista, numa fé antecedida. Por isso que eles dizem que é segundo a presciência. Deus vê a fé do indivíduo e escolhe ele. Então, no final das contas, essa não é uma eleição calvinista, essa não é uma eleição bíblica. Por quê? Porque o elemento determinante para se escolher é
capacidade do indivíduo de crer, é a virtude que há nele. Então, no final das contas, não é a escolha de Deus, mas é a escolha do homem. É Deus escolhendo baseado no potencial do homem. Então, isso é estranho, esquisito ao que a Bíblia diz, né? Que a fé não é, Deus não prevê a fé, Deus é o criador da fé, é o autor da fé, é o doador da fé. O homem não gera a sua fé, ela é gerada nele. E a fé é precedida pela eleição e não o contrário. Perdão, a eleição precede a fé, entendeu? A eleição precede a fé. Crê porque foi eleito, porque foi predestinado, e não o contrário. Não foi predestinado porque vai crer. Então a fé é resultado da eleição. Aos que predestinou, chamou. Esse chamado aí eficaz, esse chamado aí do Evangelho é para receber a fé. Então ele só vai receber a fé porque ele foi escolhido para isso. Então a fé não precede a eleição precede a fé, e a fé procede, vem da eleição, certo? Vem. Aí só perguntando uma menina, eu creio na soberania absoluta de Deus, que é Deus que gera essa fé. Ele acha que ela vem do potencial dele e algo determinado que vai vir. Agora quem determinou, quem deu certeza que ele vai gerar essa fé, sabe lá, na cabeça dele. Eu não sei como é que isso funciona. Deus não pode ser o autor e o determinador disso, mas alguma força obscura a parte de Deus. É porque sabe o que é bem interessante. O homem prefere, isso até no meio calvinista inconsistente, o homem prefere afirmar mistérios, dizer que é mistério e ele não pode explicar. Ele prefere o obscuro, o misterioso, que diz assim, não, isso aí é mistério, isso aí é igual ao pentecostalismo. Eles não têm como defender biblicamente o pentecostalismo, eles usam o princípio do mistério. Isso é mistério de Deus, você não mexe não, que aí é mistério de Deus, Labachu de Campas. Então tu não mexe porque é de Deus, é mistério de Deus, e se tu vê brigando com os mistérios de Deus, tu vai ser punido. Então o cara bota tudo em conta de mistério divino, e aí pronto, aí cria o medo, cria o caos. Então tudo que o homem bota na conta do mistério, do obscuro, aí pronto, está resolvido. Mas se disser que isso está revelado, e essa revelação diz que esse soberano é Deus, que tem nome, há um nome, e o nome do que ele faz se chama decreto, aí arrepia todo mundo, os pontos de cabelo, dizer que é mistério e que isso pode ser atribuído a um outro ser equiparado a Deus, uma afirmação herética de que existe um outro Deus ou uma outra força que equipara-se à divina. Ninguém tem direito de afirmar isso, mas dizer que Deus é soberano, decretou todas as coisas, que ele tem autonomia e liberdade para dizer eu quero assim e não assim, isso aí não, eu não admito um Deus desse não. Aí ficam tudo, se arrepiam tudo, se torcem todos, não, esse Deus aí é inconcebível. Mas é isso que a Bíblia diz. Então a visão arminiana da fé, da salvação, eles acreditam em eleição, mas eleição baseada na presciência, em uma fé preveniente. Nós não cremos nisso. Deus não prevê futuro, Deus não vê o futuro, Deus determina o futuro, ele só existe porque ele determinou. Só que Deus é tão perfeito que ele já se relaciona com o futuro como algo presente e real. Então Deus não precisa que isso se torne uma realidade material para ele se relacionar. Esse que é o ponto, essa ideia de que Deus faz segundo a sua presciência, ou seja, ele conhece todas as possibilidades, escolhe uma para acontecer, determina ela, mas antes dela acontecer, ele já se relaciona com isso em sua mente como algo real.
Como, por exemplo, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E nesse ato, e neste momento que na sua mente Ele nos escolhe, Ele já se relaciona conosco, sem ainda termos sido criados ou existido. Ele já se relaciona conosco, porque para Deus não tem essas categorias de tempo, passado, presente e futuro. Todo o conhecimento de Deus é instantâneo em sua mente. Então por isso que ele diz que segundo a sua presciência, ou seja, todos os acontecimentos que Deus determinou que já está em sua mente, ele se relaciona com isso em plena harmonia e perfeição. É interessante? Com tudo que ele determinou que vai acontecer, ele já se relaciona na sua mente instantaneamente com tudo isso. Por isso que ele pôde nos dar uma porção desse plano, ele pôde nos dar um pouco da informação disso na Escritura. Por que eu tenho informações de coisas futuras e dou elas como certas? Por que eu digo como é que vai acontecer a volta de Cristo? Por que eu digo que Jesus vai voltar para julgar os homens? Isso já aconteceu? Não, no nosso tempo, na nossa existência, não. Mas na mente de Deus isso é certo. Então por que na Escritura isso está como certo? Deus já ordenou. Porque ele já ordenou, aquilo ali não tem como ser alterado, isso é inalterável. Está lá, Jesus vem para julgar os homens. Nós vimos aqui, né? A volta de Cristo, quais são os elementos da volta de Cristo. Porque quem dá certo a ressurreição dos mortos, Paulo diz assim: se os mortos não ressuscitaram, se Jesus não ressuscitou e a ressurreição dos mortos não é uma verdade, nossa fé é vã. O que ele está falando? Nossa fé se baseia em um objeto mentiroso, falso. E qual é o objeto da nossa fé? A palavra de Deus, as promessas de Deus, a revelação de Deus. É isso que ele está dizendo. Se isso não aconteceu e não vai acontecer, ou seja, se Jesus não ressuscitou, os mortos não podem ressuscitar, porque a garantia da ressurreição dos mortos está relacionado à ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, ele ressuscitará os mortos. Então está dizendo, se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam, então os que morreram em Cristo não têm esperança, ele diz isso. E vai mais além. E se não é verdade, a Paulo diz assim, nossa fé é vã, é falsa, é mentirosa, porque se baseia em promessas que tem possibilidade de não se cumprir. Mas por que a gente dá as promessas de Deus como certas? Por que a gente diz assim, o que Deus prometeu ele cumpre? Primeiro tem a ver com sua natureza imutável, verdade, mas também tem a ver com quem é Deus como Criador e sustentador de sua criação. Ele também é consumador, ele determina propósitos para a sua criação. Se ele determinou propósitos, esses propósitos se cumprem de maneira inalterável. Por isso que ele dá informações futuras para nós como certas. A volta de Cristo, o estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra, a restauração de todas as coisas, a destruição do mal, a destruição de Satanás, dos demônios, a punição dos ímpios, o julgamento. Olha, que coisa tão interessante. Quem é que pode dar certeza do que vai acontecer em um tribunal? Quem é que pode dar certeza do que vai acontecer em um tribunal sem antes passar por ele e ver? Mas está lá dizendo nas Escrituras como é que vai ser um tribunal e já a sentença já determinada. Qual é a sentença? Mas tirando Gilmar Mendes, que todo mundo já sabe qual vai ser a sentença, o resto é tudo enigmático. Então assim, o que ocorre? Por que a Bíblia dá certo que vai acontecer no juízo final? Os ímpios serão condenados sem possibilidade de serem absolvidos, e os crentes, os eleitos, os justos serão libertados, absorvidos em Cristo, sem qualquer possibilidade de um deles se perder. Porque está dizendo lá que esse é o plano de Deus, é assim que ele planejou. A perfeição do seu plano culmina exatamente assim. Se não fosse um plano, se não fosse determinação, se Deus estivesse esperando as coisas acontecer aleatoriamente, de acordo com as possibilidades, deixando acontecer aleatoriamente, pode dar certeza de alguma coisa? Não pode. Não pode. Mas se olha para a Escritura, você tem aí certezas. E essas certezas se baseiam no fato de que estamos contemplando o desenrolar de um plano divino. Então,
Vejam aí comigo, quais são então aqueles que recebem a ordem. Nós já vimos que os arminianos falham nessa concepção, dizendo que Deus salva baseado em uma fé que Ele prevê, ele escolhe baseado em uma fé que Ele... Quem é que vai receber? Então aí o que é que os arminianos dizem? Deixa eu pontuar. Então, baseado nisso, os arminianos vão dizer o seguinte, que a salvação é para todos, a salvação é para todo mundo, mas só é salvo aquele que quer ser salvo, aquele que tem disposição de crer, aquele que quer. Então, é por isso que eles colocam aí: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, eles enfatizam esse todo que nele crê, dizendo assim: Deus deu Jesus para todas as pessoas, todo mundo. Então Jesus morreu por todos, dizem eles. Jesus morreu potencialmente. Então aí está a diferença do arminiano e do calvinista. O arminiano vai dizer: Jesus morreu potencialmente, que significa ele criou a possibilidade de salvação para todos. Ele criou então a possibilidade. Quando é que a salvação é efetiva? É quando o indivíduo crê. Então, quando ele crê, aí ele efetiva a salvação. Então, Jesus criou o potencial e o indivíduo consolida a potência, crendo. O calvinista vai dizer: não, Jesus não morreu potencialmente, Jesus salvou. Jesus não criou possibilidade de salvação, Jesus salvou. Ele realizou a salvação, Ele redimiu o seu povo. Vimos aqui a questão da redenção. Ele redimiu. Então o que ocorre aí é: Jesus já realizou a nossa salvação. O que a fé vai fazer é torná-la eficaz em mim, aplicável em mim, mas baseado no fato de que Deus escolheu as pessoas por quem Jesus morreria, e por conseguinte essas pessoas por quem Jesus morreu vai crer. Tem um livro traduzido pela editora Pérez, esqueci de trazer para mostrar para vocês. Vocês encontram em e-book, vocês encontram aí essas plataformas aí de e-books. O livro na realidade não é um livro. Eles fizeram um livreto de um capítulo do livro do John Noy, que o livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. E há um capítulo nesse livro, né, a irmã Nelly já leu todo, né, que está em inglês ainda o livro, né? Este livro não foi traduzido para o português. A Morte da Morte na Morte de Cristo, é um clássico do John Noy, um dos maiores puritanos. Aí ele, neste livro, ele faz uma defesa do que nós chamamos de expiação limitada, de que a obra de Cristo se limita aos eleitos, não porque ela é limitada em poder, mas ela é limitada em aplicação, em propósito, ou seja, ela só é para os eleitos eficazmente. Então ele vai explicar isso, e é num capítulo só, que foi traduzido para o português. Este capítulo foi traduzido com o seguinte título: Por quem Cristo morreu. A editora Pérez, você pode notar aí, procurar Por quem Cristo morreu. Neste livreto ele vai explicar por que Jesus Cristo só morreu pelos eleitos, e como isso fica claro nesse livro. Ele vai explicar esses termos genéricos de todo, de mundo. Ele vai explicar que Cristo, que quando a Bíblia fala da obra de Cristo, não a fala como potencial, fala como algo consumado, realizado, definido. Ele morreu, Ele salvou, Ele redimiu, Ele expiou os pecados. Então Ele não criou possibilidades de salvação, Ele realizou a nossa salvação. Então ele vai explicar que a obra de Cristo é aplicada apenas aos eleitos, certo? Mas não como Cristo não criou o potencial de salvação, Cristo nos salvou, certo? Então é isso que ele está dizendo. Para quem é a obra da redenção? Certo? Para aqueles, a redenção é seguramente aplicada eficazmente, comunicada a todos aqueles
para quem Cristo adquiriu essa salvação, aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo adquiriu, e no devido tempo são habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo segundo o Evangelho. Então, Jesus morreu por quem já está predestinado a crer, não porque Deus previu sua fé, mas porque Deus a providenciou. Então, vamos ver aí os textos que nos ajudam a compreender isso. Primeiro, o Evangelho de João, tem João capítulo 6, versículos 37 e 39, tem Efésios 1, 13 e 14. Arranca por parte. João 6, 36, 37 e 39, e capítulo 10, de 14 a 16. Vamos no Evangelho de João primeiro aí, fazer essa sequência. Tem 3 textos para a gente ler em João. Primeiro, João 6, 37 e 39. Quem achou ele? Primeiro termo interessante que Jesus usa aí, dizendo assim: eu vim salvar aqueles que o Pai me deu. O que significa isso? Se a gente fizer conexão com João 3,16, ele está dizendo que esses que o Pai deu, foi aqueles que o Pai amou eletivamente, amou antes da fundação do mundo, o Filho, e enviou o Filho para morrer por eles. Então, esses que ele me deu para eu salvar, esses que ele escolheu para eu salvar, esses que ele separou para mim, que ele deu para mim, esses são seus para você salvar. São esses que você vai salvar, os que o Pai me deu. Então Jesus já mostra aí que há uma seletividade, que há um grupo dentro de um grupo. Se a salvação fosse para todo mundo, ele dizia assim: eu estou aqui para possibilitar a salvação para todas as pessoas. Jesus não disse isso. Ele disse: eu vim aqui especificamente por conta de um povo escolhido pelo Pai, de um grupo de pessoas escolhidas pelo Pai. Então, aqueles que o Pai me deu. Então, há uma distinção aí, há uma discriminação aí, há um grupo aí fechado, tá? Que ele vai continuar isso em João capítulo 10, versículos 14 a 16. Alguém lê aí? Então, o primeiro termo que Jesus usa é os que o Pai me deu, os que me foram dados, tá? Eu vim por estes. Aí veja como é o outro termo que Jesus vai usar para os eleitos, para os escolhidos. 10, de 14 a 16. Deixa eu ler. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e torno-me a vida das minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deles a vista. A mim me convém conhecê-las. Elas ouvirão minha voz e então apegarão minha voz. Eu acho interessante esse texto, capítulo 10, todinho, você lê ele todinho, é bem interessante. Jesus está mostrando aí uma seletividade, Jesus está mostrando a discriminação, dizendo para um grupo de fariseus que está interpelando, questionando ele sobre quem ele é, se ele é Messias de verdade, demonstrando aparentemente o interesse de conhecer Jesus. Jesus vai dizer que há um impeditivo para eles entenderem quem é Jesus. Este impeditivo Jesus chama de ser ovelha. Ele vai dizer assim: vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, quem são as ovelhas de Cristo? Quem são esses? Primeiro ele diz que essas ovelhas são aqueles por quem ele veio morrer. Então, é por quem o pastor dá a vida. Então ele já diz que vai dar a vida por um grupo de pessoas que ele chama de ovelhas. Primeira característica: eu vim por elas. Jesus vai dizer que nem todo mundo é ovelha, porque ele vai dizer que existem ovelhas e bodes. Jesus divide a raça humana usando essas duas figuras de animais para descrever os salvos e os perdidos, os eleitos e os preteridos. Ele diz assim: a humanidade é dividida entre ovelhas e bodes. Isso fica claro quando ele vai falar sobre o juízo final, que Deus vem e separa as ovelhas dos bodes.
Lá em Apocalipse vai dizer que o Senhor vai colocar as ovelhas e os bodes separados. O Senhor vai fechar o seu aprisco, botar suas ovelhas no aprisco, né? Fechar o aprisco e deixar os bodes de fora. Então ele usa esse termo, ovelhas e bodes. Na fala de Cristo, quem são essas ovelhas? Então, primeiro, essas ovelhas é porque ele veio morrer. Segundo, são aquelas que vão ouvir ele, que vão atender o seu chamado. Então, Jesus morre por elas e elas ouvem seu chamado, que é o Evangelho, que é a pregação, para poder crer nele. Então, elas me ouvem, elas prestam atenção na minha palavra e, por consequência, por ser ovelha, elas me atendem e me seguem. Elas entendem a minha voz, elas identificam o pastor e elas conseguem responder ao pastor, que aí é a fé, e me seguem. E quando essas ovelhas são unidas a Cristo, elas não podem mais ser separadas. Ele diz assim: então essas ovelhas não podem mais ser arrebatadas de minhas mãos, eu agora as conduzo até o dia que as colocarei segura no aprisco final. Só que aí tem uma coisa interessante, Jesus vai dizer: quem são essas ovelhas naquele contexto de Cristo? Quem são as ovelhas? Você pode dizer assim: são aqueles que criam em Cristo naqueles dias. Sim, mas não só eles. Porque Jesus diz assim: eu tenho ovelhas que ainda não estão no aprisco. Eu tenho ovelhas de perto e de longe. Eu tenho ovelhas que já estão me seguindo, mas ovelhas que ainda vão ouvir a minha voz. Então, qual é de fato a descrição, qual é de fato a identificação dessas ovelhas? São os eleitos. Por que eu posso dizer que são os eleitos? Porque Jesus está dizendo que essas ovelhas, algumas já estão no aprisco, mas outras ainda vão ser chamadas. Então ele diz assim: quando elas forem chamadas, elas vão identificar a voz do pastor, vão seguir o pastor, e o pastor vai conduzi-las seguras para o aprisco. Aí ele virou para os fariseus e disse assim: vocês não creem em mim, porque não são das minhas ovelhas. Vocês não podem produzir fé, vocês não podem crer, porque a fé é das ovelhas, porque o Redentor é para as ovelhas. O Messias só se revela às ovelhas. As ovelhas reconhecem a sua voz e lhe seguem. Então eu me revelo a quem eu quero me revelar, e só me revelo para as minhas ovelhas. Há uma restrição aí na fala de Cristo muito forte. Ele não generaliza, ele não deixa no potencial e na capacidade do homem escolher finalmente. Ele diz: elas se chamam ovelhas, e minhas ovelhas me ouvem e me seguem, porque eu vim para morrer por elas. Mas vocês não são designados a crer, porque eu não vou morrer por vocês. O Pai não me mandou para vocês. Por que Jesus poderia falar isso com certeza? Porque ele não é mero homem, ele é Deus. Ele já pôde olhar para aqueles indivíduos e saber se eles são eleitos ou não. Jesus sabe aqueles que o Pai lhe deu. É bem interessante, né? Que Jesus vai fazer a oração. Mas vamos para a oração sacerdotal? Vamos chegar lá. Então alguém abre aí João 17, 9. João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deram, porque são teus. Que lindo. Jesus disse: eu não intercedo por todas as pessoas do mundo. Eu não sou intercessor de todas as pessoas do mundo. Eu sou intercessor daqueles que o Pai me deu. Aí ele disse em relação aos apóstolos: eu intercedo por estes, Pai, os que tu me deste. Presta atenção nessa fala de Cristo, ela é muito significativa. Jesus chamou 12 apóstolos. Judas se revelou traidor. Aí Jesus, na oração sacerdotal, Judas já havia se revelado traidor. Jesus já sabia de tudo. Judas já havia se revelado. Aí Jesus está orando, fazendo intercessão pelos discípulos, preparando para ir para o céu. Aí Jesus ora e diz assim: Pai, presta atenção. Lembra que ele falou que ele veio salvar os que o Pai lhe deu? Lembra do capítulo que nós já lemos? Aí ele diz assim: Pai, os que tu me destes, nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já é o filho da perdição.
Então Judas não se perdeu, Judas é perdido. Ele revelou quem ele de fato era. Então Judas não perdeu salvação, Judas não se perdeu, Judas não se desviou de Cristo, Judas nunca foi de fato, de verdade, unido a Cristo como seu Salvador. Então ele diz assim: os que tu me deste, Pai, nenhum deles se perdeu. Daí a diferença entre Pedro e Judas, eu não me canso de falar isso e de apresentar. Daí a grande diferença entre Pedro e Judas. Para mim, pecaram de maneira hedionda igualmente, tão perverso quanto o pecado de um é o pecado do outro. A traição de Judas, para mim, é tão perverso, tão cruel quanto é a negação de Pedro. Cada um com seus efeitos diferentes, mas o que Pedro fez em relação a Cristo, o que torna ele melhor do que Judas, aí os arminianos vão colocar na conta do arrependimento. Mas se você olhar bem, Judas tem um arrependimento muito semelhante ao de Pedro. Por quê? E eu ainda vou mais longe. Judas falou frases que demonstravam muito mais humilhação do que Pedro. Porque a única coisa que a gente tem Pedro, inicialmente, é Pedro chorando. Depois, no contato com Cristo, é que suas falas vão indicar um coração quebrantado, humilhado. Mas uma fala de Judas, aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas aquilo ali é tudo fingimento. Como é que você sabe? O texto não diz que é fingimento. Não é fingimento. A sua consciência está pesada de culpa mesmo. Só que é uma culpa segundo o homem, é uma culpa segundo a natureza humana. A natureza humana é capaz de produzir culpa? É. O que salva não é a culpa e o arrependimento. O que salva é a culpa que produz o arrependimento que leva para Cristo, com a fé em Cristo. Então veja, é tão interessante que diz que a pessoa diz assim: não, mas basta se arrepender que Deus recebe ele. Esaú? Não achou não. Lembra do texto de Esaú lá? Paulo diz o quê? Que Esaú, procurando com lágrimas arrependimento, e não achou. Não achou. A porta da graça estava fechada para ele. E por quê? E Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Porque não é só o coração quebrantado e contrito, mas é um coração quebrantado e contrito com fé em Cristo. Sem a fé em Cristo, o coração quebrantado e contrito, não adianta nada. Então veja Judas chora, pega as moedas e diz: pequei contra o sangue inocente. Se arrependimento é reconhecimento de culpa, Judas disse: eu pequei contra um inocente. Se arrependimento é evidenciado na atitude de voltar atrás, Judas pegou as moedas e disse: tome as moedas de vocês, porque este dinheiro é sangue de inocente. Você quer evidência maior de arrependimento? Diz aí. Jogou as moedas lá e saiu, não ficou com as moedas. Foi tão assustador que os escribas e fariseus, eles disseram assim: não toque nem nessas moedas, pega ela aí e compra um campo aí para virar cemitério de transeuntes, de refugiados. Não quero nem conta de estrangeiro, não quero nem conta. Cumprindo já uma profecia que falava sobre isso, né? E aí Judas vai desesperado e se mata. Aí que é o problema. Ele se matou. Esse é o problema. A problema de Judas é simples. Jesus mostrou para nós qual era a essência do problema. Jesus falou do pecado de Judas e falou do pecado de Pedro. Quando Jesus falou do pecado de Pedro, falou que era pecado de alguém que estava sob uma cobertura, sob uma proteção, sob uma providência especial de Deus. Jesus disse: Pedro, Satanás se irandou, pediu para se irandar a tua vida desses teus irmãos,
pediu pela vida de vocês, para peneirar vocês, para sacudir vocês, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, apacentarás os teus irmãos. Aí quando Jesus falou de Judas, ele diz: vem chegando o filho de Satanás, o filho das trevas. Quando Jesus falou de Judas, ele diz: este é filho da perdição. Qual é a diferença de Pedro e Judas? Pedro é filho da intercessão de Cristo, Judas é filho da perdição. Pedro tem Cristo, Judas não tem Cristo. Pedro tem Cristo por ele. Pedro é alvo da providência especial de Deus. Jesus disse: eu intercedi pela tua fé. Ele é crente, mas a fé vai vacilar, mas a fé vai oscilar, mas ele vai cair, mas ele vai negar o Senhor. Isso vai trazer uma grande consequência. Mas ele disse: mas é certa, como é certa a tua queda, é certa a tua restauração, e é certo que eu te usarei como instrumento em minhas mãos. Porque a questão não é o pecado de Pedro, mas é o salvador de Pedro, o mediador de Pedro, o intercessor de Pedro que faz a diferença. É Cristo e Pedro, e não que Pedro, inclusive. O arrependimento de Pedro se uniu à graça, o arrependimento de Cristo se uniu à fé, de Pedro se uniu à fé de Cristo, em Cristo. O arrependimento de Pedro está debaixo da providência redentora de Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Então, o texto, Jesus, ele diz assim: Pai, diz que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então eu intercedo por estes. Então Cristo não é intercessor do mundo todo. Cristo é intercessor dos eleitos, das suas ovelhas, dos seus escolhidos. Essa é a grande diferença. Então vejam aí, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Então, essa obra é comunicada a todos aqueles para quem Cristo adquiriu a salvação. Então Cristo adquiriu a salvação para um grupo específico de pessoas, que aqui é chamado de aqueles que o Pai me deu, é chamado de minhas ovelhas. Então vejam aí. Alguém podia falar? Esse texto que se refere a Judas no Velho Testamento é aquele do Salmo 41 ou tem algum outro? Tem outros que são aplicados também a ele, mas aquele é também usado para dizer que é uma profecia em relação, porque ali provavelmente Davi está falando no primeiro contexto de como Absalão ou Absalão ou alguém próximo que armou aquela tentativa de golpe, né, para destroná-lo, de golpe político para destronar Davi. Então ele está falando de pessoas próximas. É provável que ele esteja se referindo ao próprio filho Absalão, e que isso é visto como uma profecia em relação a Cristo, ao que lhe trairá. E quando Jesus Cristo na Páscoa, né, ele diz: o traidor é aquele que comigo toma o pão. Parece que ele tem em mente esse texto, né? Ele fala de uma comunhão aí, baseada no comer, né? Jesus fala no texto lá da traição, né? Da revelação do traidor, quando os discípulos perguntam: se aquele que toma o pão comigo e molha um bocado junto comigo. Mas todo mundo estava comendo ali com Jesus, né? Todos os discípulos estavam ali comendo com ele. Mas ele fala: é aquele que come junto comigo, é meu próximo. Provavelmente ele tem em mente esse texto de Salmo, mas tem outros que também fazem referência ao traidor, ao que despreza o Senhor, ao que se volta contra o Senhor, alguém próximo dele, né? Mas esse texto do Salmo é visto como uma profecia sobre a revelação do traidor do Messias, sem dúvida. Efésios 1, versículos 13 e 14. Deixa eu ler. Sim. Do que?
A base do quê? Tipo especial, como a gente fala de Tiago e João. Não. É para mostrar que, no sentido geral, todos os discípulos de Jesus tinham comunhão, havia uma comunhão igualitária. Cristo os tratava como seus discípulos. Quando Jesus fazia os ensinamentos, ele não deixava Judas à parte, né? Quando Jesus instruía eles, se direcionava a eles, estava com eles. Jesus teve momentos especiais com 3, 4, mas em termos gerais, Jesus comungava com todos eles, tinha comunhão, intimidade com todos eles. Então não tem como você dizer que Judas tinha algo mais próximo. Eu acho que Cristo estrategicamente deu a tesouraria para ele, né? Então assim, indica que Judas era o tesoureiro do colégio apostólico, e Jesus faz referência a isso, diz que ele tinha a bolsa, né? Que ele tinha a bolsa, e que por isso que houve aquela preocupação, né, sobre a questão da venda do perfume, né? Do perfume, do unguento que ungiu os pés de Cristo, né? Que a Maria Madalena, não é isso? Ungiu, disse, devia vender e dar para os pobres. Aí o texto diz, alguns críticos vão dizer que essa inserção é depois que João insere, que alguém insere esta informação no texto, depois que Judas se revelou traidor, e para difamá-lo e para criar uma situação ainda mais vexatória para Judas, insere lá a informação que é um comentário do escritor sagrado, quando ele diz assim: quando Judas diz, deveria vender e pegar esse dinheiro e dar aos pobres, aí o texto, o narrador diz assim, ele diz isso porque tinha bolsa, não porque tinha preocupação com os pobres, mas porque tinha bolsa e metia a mão nela, porque era ladrão. O termo ainda diz isso, né? O texto do narrador diz, porque ele era ladrão. Então alguns vão dizer que esse título foi colocado posteriormente para difamar Judas, para dar uma justificativa porque ele traiu Jesus Cristo. Mas tem nada disso, o texto está dizendo que realmente era aquilo que ele era, aquilo que acontecia. Claro que essas informações elas acontecem com mais evidência após a revelação da traição dele, porque Cristo omite até essas informações para os discípulos, porque a coisa deve se desenrolar gradativamente. Tá? Jesus não começou o ministério com os apóstolos assim, dentre vocês há um que vai me trair. Ele foi falando isso posteriormente, já próximo já de sua morte, de seu sacrifício. Mas nos primeiros anos, ali, nos 2 primeiros anos da formação da escola apostólica, Cristo trata igualitariamente todos eles, ensina, instrui, em comunhão com todos eles, como 12 apóstolos de Cristo, né? É mais próximo da revelação do sofrimento, da morte do Messias, que Cristo começa a revelar mais especificamente, dizendo que no meio deles, tanto que é espantoso para os discípulos, porque isso, Jesus começa a falar isso, porque ele não vinha falando, ele não vinha dizendo isso. Ele começa então a dizer, no meio de vocês tem um que vai me trair, Jesus já sabe quem é, Jesus sabe como é que vai acontecer, sabe tudo, mas ele vai gradativamente revelando isso e se relacionando com isso, certo? Então não há nenhuma indicação a dizer que outros vão dizer que Judas traiu Jesus porque Jesus Cristo não era o Messias que a maioria dos judeus esperava, o libertador político e econômico. Isso poderia ter até no coração de Judas, poderia ter até o espírito dos zelotes. Jesus tem 2 ou 3, eu não sei precisar, mas Jesus tem 2 ou 3 discípulos oriundos do grupo dos zelotes. Inclusive tem um que é Judas, é Simão Zelote, tem Simão Zelote, né? E eu acho que tem mais uns 2 que também são zelotes. Quem eram os zelotes? Eram grupos nacionalistas libertários em Israel, que eram quase tipo guerrilheiros. Eles queriam a libertação de Israel em relação à opressão de Roma, usava força, eles criavam motins, eles criavam rebeliões. Então
alguns acreditavam que Jesus viria meio coloreado com este grupo, ou teria o espírito deste grupo, um espírito nacionalista, libertário, né? Apesar de que essa é a promessa do Messias, mas a libertação de Israel não era étnica, política, econômica, mas era espiritual, né? E do povo de modo geral, o povo de Deus universal e não um grupo étnico. Então, aí assim, Judas traiu Jesus por causa disso? Não, mas isso poderia ser um elemento no seu coração? Pode ocorrer, pode ter o espírito dos zelotes, mas o ponto não é esse. O ponto é que Judas é um ímpio mesmo, é um homem inclinado à avareza, a desejos avarentos, mesquinhos, monetários, de tirar vantagem das coisas. É um ímpio. Sua motivação é de uma natureza ímpia, de um ímpio. Esses elementos podem estar presentes, mas Judas está revoltado porque Jesus Cristo não vai libertar Israel. Não faz muito sentido, porque aí ele deveria ser de fato um zelote, estar no meio dos zelotes, ou então dar um golpe e correr para os zelotes e dizer assim: ó, eu acabei com aquele falso Messias lá, eu pensei que ele ia libertar a gente, e libertou. Não há nenhuma indicação de que Judas tinha aspirações de libertação política, finalmente esse era o maior desejo do coração. Não há nenhuma base para dizer isso, né? Então, o fato de Judas trair Jesus Cristo é que ele é um ímpio mesmo. Ah, sim, ainda tem o fato de que a Bíblia vai revelar. É interessante, né, que o texto diz que Satanás entrou em Judas. Isso não significa que Judas nunca teve influência satânica. Não, está mostrando que há um revestir de poder e de condução espiritual de Satanás, ainda muito mais forte ainda, alinhado ao seu coração mal, né? E é bem interessante que eu acho interessante a fala do pastor Augusto sobre isso. Ele vai dizer que as pessoas ficam sempre atrelando possessão demoníaca a espumar, a perder a consciência, a se bater no chão, a fazer movimentos. Ele diz assim: Judas foi possuído por Satanás, Satanás entrou em Judas e Judas foi mentir, roubar, enganar. Judas não saiu espumando nem virando os olhos, nem ficou torto. Satanás entrou em Judas e ele foi roubar, mentir, enganar, fofocar. Então tem de gente aí demoniada, mentindo, enganando, vivendo da mentira, do engano, da falsidade, da hipocrisia. Então, essa ideia de que a possessão só se manifesta na consciência, naquela condição, mostrando que ele está sob uma grande influência satânica. Não significa que ele está robotizado, que Satanás tomou ele e ele não queria fazer nada daquilo ali, aí Satanás tomou ele. Não, é para mostrar que houve um alinhamento aí entre o coração mau, perverso, cruel de Judas, que já desejava tudo aquilo ali, com a judia de Satanás, sendo uma fonte motora ali, uma energia ali, condutora, facilitadora, tonificadora, para dar coragem e estímulo para ele fazer tudo o que ele desejava no seu coração, o que ele de fato desejava fazer. Então foi um encorajamento. Então vamos lá, Efésios 1, 13 e 14, foi lido? Quem também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, e o louvor da sua glória. Então o texto diz que a redenção ela se aplica a todos aqueles que, para quem Cristo morreu, por quem Cristo morreu, que foi designado para isso, que Cristo recebeu do Pai, e no devido tempo, essas pessoas são habilitadas pelo Espírito Santo para crer em Jesus Cristo. Então ele diz assim, que a fé é resultante do fato de que Deus escolheu para que essas pessoas se beneficiassem da obra do Redentor. Então o Espírito da promessa, aquele que o Pai prometeu que vai aplicar a obra do Filho, o Pai prometeu que o Espírito sairia aplicando a obra nos eleitos de uma maneira agora mais extensiva, de uma maneira mais abrangente, né? Então ele está falando de gentios que se converteram assim, e vocês foram alcançados por esta mesma graça,
O Espírito Santo, o Espírito prometido, veio e aplicou a obra do Redentor em vocês. Por meio da fé, vocês foram unidos a Cristo. Quer dizer, agora que não há diferença entre os judeus convertidos e eles. É a mesma coisa, unidos porque Cristo morreu também. Por eles, Paulo vai falar isso, que Jesus não morreu só pelos judeus, Jesus morreu pelos judeus e pelos gentios. Né? Então vejam aí, Efésios capítulo 2, versículo 8. E 2 Coríntios 4,13, falando sobre que a fé, Jesus é a base redentora de Deus, é a fonte redentora de Deus. A fé é o meio que essa redenção chega. Os puritanos gostavam de descrever a fé como a mão de um mendicante. Eles diziam que a fé é a mão do mendicante, do mendigo, que se estende para receber o presente, para receber a dádiva. Então, a fé é um dom, porque é algo que eu recebo, mas meu real presente é Cristo. Então, a fé é só o veículo, a fé é só o meio. Aí tem muita gente que é crente na fé. Tem muita gente que tem fé na fé, acredita no poder da fé. Eu não acredito no poder da fé, eu acredito em Cristo e no poder da fé que me une a Cristo. Então, o poder é de Cristo, a fonte do poder é Ele. Então, se eu não acredito na fé, eu acredito em Cristo. A fé me faz crer em Cristo. Então tem muita gente que tem fé na fé, que acredita no poder da crença. Essa não é a fé cristã. A fé cristã é a capacidade de se acreditar, de se confiar em Cristo como fonte primária de poder espiritual, de bênçãos divinas. Então a questão não é o exercício da fé, a questão é o exercício da fé que me leva a Cristo. Não é a fé em exercício, é a fé na direção de Jesus, e chegando nele, eu encontro bênçãos. Então vejam aí, Efésios 2:8. Pastor, é interessante que hoje se diz que as pessoas que são religiosas, que têm fé em qualquer coisa, elas se curam melhor, né? É bem uma questão que eles colocam, uma questão psicossomática, né? É a fé na fé, como isso. E eu acredito que isso tem um poder psicológico, até fisiológico, biológico, químico. Eu acredito nisso, por quê? Porque há uma relação muito profunda entre a alma e o corpo. Sem dúvida, um interfere no outro, um acaba produzindo coisas no outro. Sentimentos, pensamentos trazem efeitos sobre o corpo, sem dúvida. Eu não duvido nisso, de efeitos psicossomáticos, por exemplo. Mas isso não é o milagre da fé. Isso não é a obra de Cristo. Isso não é a fé salvadora. Isso é aquilo que Calvino chama de religiões naturais, ou seja, a religião natural, é a capacidade natural do homem, criado como um ser religioso, de crer, de acreditar, de ter, por exemplo, resiliência, de ter capacidade de superação. São todos potenciais de um ser moral, criado à imagem e semelhança do seu Criador, que tem potenciais de recuperação. Sim, eu acredito. Posso classificar essa fé com aquele curar que Cristo fez nos leprosos, em que somente um voltou, né, para Cristo. Eu já diferencio aí, porque o que ocorre com aqueles leprosos não foi o resultado de uma fé natural, não foi um pensamento positivo, mas foi o poder de Cristo de fato se manifestando neles, a despeito de não terem fé. E que aí é a minha outra tese, de que Cristo não curava só os que recebiam fé para crer no poder de cura, para crer nele. Cristo também curava pessoas incrédulas. Então aí o efeito determinante da cura é o poder de Cristo a despeito dele. Então não há nenhuma dúvida no texto, não há nenhuma indicação de que Cristo não tenha curado eles. Cristo
fato curou eles. O texto pelo contrário, o texto ainda é muito enfático em mostrar que Cristo repreende, que Cristo chama a atenção de que dos outros não terem voltado para manifestar gratidão porque eles receberam algo especial. E Jesus disse assim: quantos foram curados? Então Jesus dá certeza de que o fator determinante da cura foi a manifestação do seu poder messiânico. Isso para mim é claro no texto. Então não é a mesma coisa de um exercício de pensamento positivo, de controle emocional, de resiliência, de força interior, de capacidade de superação, né? de força emocional, que o homem pode ter isso. As pessoas são diferentes, não são sentidos. Agora eu gaguejei e foi pouco não. Algumas pessoas são emocionalmente mais fortes que outras. Isso é um fato, né? Tem capacidade de resistir. As reações são diferentes porque as pessoas têm potencial, a mesma capacidade, mas um potencial diferente. Nesse sentido, não tem nenhuma dificuldade de entender resiliência, de entender superação. O problema é chamar isso de fé semelhante à fé cristã, fé salvadora, chamar isso de fé religiosa verdadeira. Não, a Bíblia fala disso de crença natural, de fé natural. Tá? Tem muita gente confundindo confissão positiva com fé. Eu vou conseguir, vai dar certo. Significa que sempre que a pessoa pensar positivamente, as coisas vão acontecer positivamente? Não, mas muitas vezes pensar positivamente não dá certo. Dentro da economia se fala que, óbvio que a pessoa pensar que o país vai crescer já é um grande progresso. É porque isso vai dar estímulo para eles, vai dar uma motivação. Mas é fator determinante, tem poder determinante? Não tem, a gente sabe que não. Quem determina é Deus, né? Deus é quem pensa e deseja e faz. O pensamento do homem não é determinante. Mas em termos de estímulo pessoal, em termos de motivação, tem efeito? Tem. Né? Pessoas mais dispostas acabam realizando até mais. Tem dúvida, pessoas mais animadas, mais empolgadas, disciplinadas, que se empolgam com as coisas, que se animam com as coisas. Mas chamar isso de fé cristã, chamar isso de fé verdadeira, chamar isso de fé salvadora, não. Então, em relação aos leprosos, eu faço essa distinção. Os leprosos não. Os leprosos ali tem um que tem fé verdadeira em Cristo para ser salvo. Os outros são incrédulos mesmo. Não exercitou nem pensamento positivo, nem placebo, nem nada ali para ser curado. Ali foi o poder de Cristo mesmo. E curou eles. Tanto que Jesus pergunta: cadê eles para vir me agradecer? Então, aí vamos falar com pessoas, por exemplo, que passam por tratamento de câncer. Já é comprovado que o aspecto emocional principalmente para certos tipos de câncer em certas áreas do corpo, é significativo para a recuperação do bebê. Extremamente significativo. Mostrando que de alguma forma as faculdades da alma têm uma interferência muito positiva ou negativa. De igual modo, pessoas emocionalmente abatidas acabam muitas vezes acelerando processos de enfermidade sem dúvida. Principalmente em regiões em que se produz gases, como o estômago, doenças psicossomáticas geralmente estão relacionadas a essas áreas que o emocional afeta muito, que a produção de gases está muito ligada ao aspecto emocional. Por exemplo, tem uma doença dessa área que se chama gastrite nervosa. Vocês sabem por que tem isso, não? Porque a gastrite ela fica lá toda nervosa assim. Não, exatamente porque ela está relacionada às emoções, ao fato de que a irritação, a ira, a preocupação acelera a produção de gases que acabam produzindo corrosões nas paredes intestinais, que aí criam as úlceras.
É por isso que diz que se acalma. Por isso que o pessoal diz assim: seu problema é estresse, está estressado, se acalma, vai aumentar sua gastrite nervosa viral, não será? A interferência. Então, assim, para mostrar que há de fato essa relação, mas o pensamento, os desejos, as emoções são fatores determinantes para as coisas acontecerem? Não. Mas as crenças, os homens produzem crenças naturais, produz positividade natural, produz sim resiliência, que muitas vezes lhe ajuda em superação de certas dificuldades na vida. Sim. Mas chamar isso de fé cristã, aí já é uma. E também tem outra vertente disso, que é o ativismo na igreja, né? Que as pessoas, por terem essa predisposição dessa fé extra Cristo, muitas vezes põem sua fé no que fazem dentro da igreja. O pentecostalismo, por exemplo, um dos grandes problemas do pentecostalismo é colocar o poder nos meios em si mesmo, né? O poder da oração, o poder da fé, o poder da comunhão, o poder da oração em si mesmo, o poder do jejum, o poder do orar no monte, o poder do orar 5 horas da manhã, o poder nas coisas em si, nos elementos em si, e não em Cristo. A maneira como se faz, os meios que se usam, e não Cristo. Isso é um grande problema. Então, assim, se eu estou sempre na igreja, se envolvendo sempre com aquilo ali, então eu estou bem, porque eu estou mais. O ponto é esse. Isso é indicação de que você está de fato unido a Cristo? Isso é um exercício verdadeiro de fé, de compreensão de quem é Jesus Cristo. Por exemplo, eu venho regularmente ao culto e à escola dominical, porque é a compreensão de que eu sou salvo, é um exercício de minha fé, de meu entendimento, que eu preciso crescer no conhecimento do Senhor, de que eu fui salvo para isso, de crescer no entendimento de quem é Cristo, de que Cristo me salvou, de que eu fui feito adorador, de que isso é importante para dar forma, estrutura e fortalecimento à minha fé. Tem muita gente que os motivos não são nada, não tem nada relacionado à fé. Não dá glória devida ao Senhor. E muitas vezes, apesar de dizer glória a Deus, aleluia, não dá glória nenhuma, nem aleluia verdadeiro ao Senhor, louvor a Ele, né? Porque suas motivações, a maneira de fazer as coisas está totalmente equivocada. Paulo diz assim: o que não é feito por fé é pecado. Assim, por que eu faço isso? Por que eu sou levado a fazer isso? Porque é o que o Senhor me ordena, é a minha obediência a Ele, é o entendimento que Ele quer para mim, é a sua vontade para mim revelada, a minha obediência a Ele. Então tem muita gente fazendo as coisas por causa do meio em si mesmo, não como meio de glorificar ao Senhor, de conduzir para o Senhor, de exaltar o Senhor. Sim, tem muita coisa estranha das pessoas chamando de fé cristã, que não tem nada a ver. Mas sabe qual é o principal problema disso aí? É porque muitas vezes essa fé, essa crença, ela é natural, ou seja, ela não é produzida pelo Espírito por meio do Evangelho. Então, qual é a base estrutural, qual é o problema estrutural? É a falta do Evangelho. Tem muita gente que entra na igreja pela porta da comunhão, pela porta do entretenimento, pela janela do entretenimento, pela janela da boa comunhão social, pela janela do ativismo religioso, pela janela dos grandes eventos, pela janela dos grandes pregadores, pela janela dos acampamentos, pela janela da juventude, da música jovem, do espírito jovial da igreja, pelo ídolo do entretenimento, mas não pela porta da conversão gerada pelo Evangelho, pela ação do Espírito por meio do Evangelho, fazendo ele entender o Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes falta Evangelho. Faltando o Evangelho, a igreja se fundamenta em outros meios, ela se sustenta por outros meios. Então, tirou o Evangelho da base, do centro de uma igreja, alguma coisa tem que substituir. Então, o que é que substitui? Um monte pode substituir a suficiência das Escrituras, a centralidade das Escrituras em muitas igrejas. Tá? Então, vejam aí, em Efésios 2,8, né, que fala da fé, 2 Coríntios 4,13.
2 Coríntios 4,13 e Efésios 2,8. Quem achou ler? Esse texto é bem conhecido, fácil. Quem achou ler? Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, no capítulo 3 de Romanos, no capítulo 2, Paulo vai dizer que a fé é humilhante, a fé humilha o pecador, porque primeiro é uma coisa que ele não produz, é uma coisa que vem dele, é uma coisa que Deus dá para ele, é um presente de Deus, é uma dádiva. Então a fé já é humilhante, porque é algo que eu recebo, eu não produzo em mim, já me humilha, diz que eu não tenho capacidade. Então a fé é algo que vem como um dom, não vem de vós, é dom, é um presente, é dado. Então, os que acreditam na presciência preveniente de fé não podem estar certos, porque Paulo disse que não é por obras, não é pelo exercício do indivíduo, não é pelo esforço do indivíduo, que a fé é um dom. E mais do que isso, Paulo diz que ele humilha porque é algo que eu recebo, e quando eu recebo, eu entendo que a fé na realidade é um poder e uma capacidade de confiar no potencial, na obra de outro para mim. Ó, mais humilhante ainda. A fé cristã, ela humilha o pecador porque faz ela enxergar que toda a solução do seu problema diante de Deus não está nele, está em outro. Faz com que ele entenda que ele é inútil, incapaz, impotente para fazer alguma coisa por ele mesmo. Ele precisa confiar plenamente em outro e na sua obra. Por isso que Paulo diz assim: onde está a jactância, onde está a soberba, foi de toda destruída. Porque pela lei das obras, da obediência da lei, ele disse não, pela lei da fé, porque a fé humilha. A fé diz a você: olhe para aquele que é a sua justiça providenciada por Deus, olhe para aquele que é o mediador, que é o seu salvador, que faz alguma coisa por você, você não tem nada em você mesmo. Não é humilhante não? Uma das coisas que mais humilha a gente é precisar de alguém. A gente é tão arrogante, tão soberbo, que boa parte da nossa vida a gente vive construindo uma independência. A gente vive a vida toda construindo uma vida, uma estrutura para não precisar de nada de ninguém. É ou não é? É. A gente gasta boa parte da nossa vida e diz assim: se Deus me permitir, eu não quero precisar de nada de seu ninguém. Por isso que eu trabalho, junto meu dinheiro, faço minha previdência social, tanto do governo como eu faço privado, eu faço minhas reservas, eu estruturo minha vida, eu compro minha casinha, meu carro, eu compro minhas ferramentas, aprendo a fazer de tudo. Eu já vi gente dizer assim que ele não paga para ninguém fazer nada. Ele é mecânico, pintor, pedreiro, maçaqueiro, ele é tudo na vida, ele faz tudo. Não paga nada para ser ninguém. Ele diz assim: eu não pago para ninguém fazer nada. Pensa no bicho arrogante. Aí um dia Deus vem, dá uma puxada no tapete desse indivíduo, bota uma doença, joga ele em cima de uma cama, aí ele vai precisar de todo mundo para dar banho nele, para botar comida ali só no canudinho lá, se tremendo. Aí ele diz: tu não está precisando agora de alguém, tá? E o pior ainda é que esse indivíduo muitas vezes passa a vida toda arrotando, dizendo: eu não preciso de ninguém. Aí Deus, pela sua graça e misericórdia, move pessoas para se compadecer, ter compaixão desse indivíduo que não soube nem construir relacionamento, nem amor ao próximo. A Bíblia tanto diz que é pecado eu viver sobre a dependência das pessoas como um parasita, como é pecado eu achar que eu não preciso de ninguém, que eu sou autônomo, independente, que tudo que eu preciso está ao meu alcance. Olha, se no sentido natural da vida, o ser humano é extremamente arrogante, achando que ele não precisa de ninguém. Agora imagine no aspecto espiritual. Que é pior, e suas necessidades estão diante dos seus olhos, e sua necessidade espiritual, ele não tem consciência delas. Pior ainda, você vive o tempo todo dizendo para o pecador: você é pecador que conversa, você vai para o inferno porque eu não sou o pior. O tempo todo que ele é confrontado com a realidade de quem ele é, ele vai se esquivando, dizendo que não é bem assim. Por quê? Porque ele não é tão ruim. Então, a fé humilha. A fé diz ao pecador que não há bondade nele, que não há justiça nele, que não há sabedoria nele.
Jesus é a fonte da sabedoria que ele precisa, da justiça que ele precisa, da bondade que ele precisa. Por isso que às vezes você vê, você pergunta a alguém, você pode fazer alguma coisa para se salvar? Posso dar uma ajudinha a Jesus? Pode o quê, infeliz? Olha, tentar ajudar Jesus Cristo a se salvar é igual dizia meu avô: ajuda quem não atrapalha. Na realidade, se você tentar fazer alguma coisa, você vai atrapalhar. Faça não. Você ajuda reconhecendo sua miséria. Você ajuda reconhecendo sua incapacidade. Você ajuda se submetendo. Abraão faz nada para você mesmo, para lhe salvar, para cooperar com Cristo. A obra é toda dele. E o que você faz, resultante disso, é ainda resultado da obra dele em você. Não é nada seu mesmo. Então, a fé, meus irmãos, por isso que a fé bíblica, a fé cristã verdadeira, ela é assustadora, é artigo de luxo, porque a gente vê um bocado de gente que diz que é crente, mas essas pessoas não têm noção, de fato, de verdade, do que é fé, cristã, porque se comportam de maneira tão arrogante, tão soberba, tão presunçosa, oram de maneira tão arrogante, tão soberba, praticam uma religiosidade como se fosse alguma coisa, como se elas tivessem alguma dignidade nelas mesmas, como se Deus precisasse delas. Ainda acha que é joia rara, pedra de Ofim. Pedra de Ofim. Cuidado aí. É nada. É joia rara, pedra de Ofim, porra nenhuma. Salvação não é Deus reconhecendo o meu valor. Salvação é Deus reconhecendo a minha miséria e o valor que há em Cristo para transformar a minha miséria. A cruz não é a revelação de quanto eu sou importante, é de quanto eu sou pecador, de quanto Cristo pode salvar um pecador desse tamanho. É exatamente o contrário. Salvação não é Deus reconhecendo o nosso valor, não. Salvação é Deus reconhecendo nossa falta de valor. Se não, vai salvar para quê? Então não é salvação, distribuição de honra ao mérito. Seria títulos de emerência, de honra ao mérito, só isso. Vou dar aqui de fulano de tal, que ser humano exemplar. Era só isso. Mas salvação não é isso. É salvação de pecadores, de miseráveis, de corruptos, de maus, de pobres. Não é reconhecimento de valor. O nosso valor está atrelado à nossa criação e ao propósito de nossa criação. Mas de joia, de dignidade própria, que conversa. Música mais doida. E não é só doido não, é a música esquizofrênica. Porque a mesmo tempo que fala isso, diz que eu tenho que refletir Cristo em mim. É a música esquizofrênica. O povo faz músicas aí que falam coisas contraditórias, afirmam e negam a mesma coisa na mesma música. Ao mesmo tempo que fala da soberania de Deus, fala da liberdade humana e do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que fala que Deus é digno de glória, coloca o homem como o epicentro de tudo. Loucura, esquizofrenia. Falta de referência bíblica, falta de profundidade escriturística, falta de relevância do verdadeiro evangelho. Por isso que a fé diz assim: esses indivíduos, por quem Cristo morreu, eles são alcançados pela fé no evangelho. Aí vejam aí, alguém já deu 2 Coríntios 4,13? 2 Coríntios 4,13. Outro abra Atos 13:48 e 18, de 9 a 11. Então, 2 Coríntios 4:13. Paulo está falando que ele fala daquilo que ele foi levado a crer, daquilo que ele foi convencido pelo Espírito Santo. Fala do que eu criei, fala do que de fato chegou ao meu coração. Ele diz assim: o evangelho que eu prego a vocês é o evangelho que me converteu, que me convenceu. Fala do que eu creio. Fui levado a crer,
fui, como diz o teólogo, forçado a crer, levado a crer, transformado para crer, porque eu não queria. Então minha vontade foi moldada, mudada, transformada, levado a crer. Então, baseado em quê? No Evangelho. Atos 13, 48 e Atos 18, para a gente finalizar. Atos 13, 48. Não vamos fazer 60 não dá certo. Mas a 59 dá certo. Atos 13, 48. Quem achou, ler aí. Gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e gloriavam-se na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que frase, que expressão linda. O escritor está dizendo que as pessoas começaram a crer em Cristo baseado na palavra. Então, o Evangelho sendo pregado pelos apóstolos falando do Cristo, da Escritura, do Cristo da palavra, do Cristo do Evangelho. É uma palavra apostólica, que é essa palavra que nós temos aqui, este Evangelho que nós temos aqui. Então, esta mensagem apostólica sendo pregada está dizendo assim: eles creram, se alegraram, entenderam quem era Jesus. Você olha para Atos, o tempo todo vai dizer que as pessoas abraçaram a Cristo, porque era disso que o Evangelho falava. O Evangelho hoje é que Cristo não é o centro, meus irmãos, que não se fala de Cristo. E aí eu tenho até dito e orientado as irmãs do departamento infantil, de escola dominical, né? Uma das críticas que se faz na escola dominical, no Evangelho em geral, é que a escola dominical do nosso contexto, ela acabou se tornando uma escola de ensino moral, em que muitas vezes só se conta histórias para tirar história bíblica para tirar igual a novela da Record, história bíblica para tirar o fundo moral. Qual é o ensinamento moral? Qual é o incentivo? Qual é o ensino moral disso aqui? Meus irmãos, a Bíblia toda tem que apontar para Cristo, ela é sobre Jesus Cristo. Se você conta uma história para a criança, se você fala de Davi e Golias e não aplica aquilo a Cristo, não mostra que aquilo é uma revelação de Cristo, ela vai apenas aprender o fundo moral da história. Isso não é evangelho, isso não é fé em Cristo, isso é moralismo. Você está ensinando a ela que há poder nela de vencer seus gigantes, há poder nela de vencer, não, o poder está em Cristo, que ela ensina que Jesus é o vencedor dos nossos gigantes. Fala de perdão sem falar em Cristo, fala de amor sem falar em Cristo, fala de honestidade sem falar em Cristo. Tudo isso é moralismo humanista. Não é diferente das religiões humanistas, das religiões aí orientais, das religiões de religião, de confissão positiva, de filosofia de vida. Então, assim, é claro que tem coisas que são complexas de você pegar o Antigo Testamento e aplicar a Cristo. Você precisa ler bons livros, você precisa entender como aquilo direto ou indiretamente vai ser apontado para Jesus Cristo, porque se você conta uma história. Então você tem, por exemplo, as revistas de escola dominical. Nós temos na nossa editora cristã muitas revistas boas, muitos temas bons, mas a gente vê como é difícil. Às vezes as pessoas querem ficar aqui discutindo como ser honesto, como resolver os problemas da família, mas tudo isso desconectado da essência do Evangelho. Na essência do Evangelho, a gente fica gastando o tempo todo tratando sobre questões moralistas desassociadas da base redentora que é o sacrifício de Cristo. Aí acha que discutir justificação pela fé não é relevante para como eu vou tratar minha esposa. Como? É a base objetiva. Aí eu pego a prática moral e desassocio da sua base objetiva, fundacional, redentora. Aí vira falso moralismo. A moralidade cristã é resultante da fé em Cristo, da união com Cristo. E toda vez que você for falar de vida moral, for falar de ética desassociada da obra da redenção, você não é diferente de um shintoísta, de um budista, de um islamista. Você não é diferente de nenhuma religião pagã humana. Eles também falam disso. Eles também falam de amor, de altruísmo, eles também falam de companheirismo, também falam de superação, eles também falam de respeito ao próximo. Qual é a diferença? É que minha moral não está em mim, minha ética não está em mim, está em meu Redentor.
na minha relação com Ele. Esse é o ponto. Eu não tenho moral em mim mesmo, não tenho dignidade em mim mesmo. Minha moralidade está manchada com o pecado. Então, aí eu fico prestando atenção de muitos posts de crente, muitos compartilhamentos de crente em rede social. Aí não vê diferença entre uma frase do cristianismo e uma frase de Dalai Lama, uma frase de... Claro, se Dalai Lama está falando o Evangelho, está falando uma frase que é evangélica, que é bíblica, beleza, ele está falando a verdade. Mas eu prefiro essa verdade dita e proclamada na boca do próprio Cristo e do Evangelho do que você botar na boca do Dalai Lama. Porque você acaba referendando o indivíduo e suas ideias. Então assim, o que ele falou ali é verdade, mas não divulga saindo da boca dele. É melhor você divulgar saindo de que melhor referência para isso. É verdade do mesmo jeito, se ele afirmar a verdade, é verdade. Mas aquela verdade, dentro da cosmovisão dele, foi deturpada, ela foi subjugada, ela foi transformada, a verdade foi transformada em mentira. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que os homens, conhecendo a verdade de Deus, deturparam, deixaram de honrar a Deus, transformando a verdade em mentira. Então, toda a verdade na boca do ímpio, ela está comprometida. O que significa isso? Porque dentro do contexto de sua cosmovisão, dentro do todo de sua vida, aquela verdade é subjugada, ela é submergida em um conjunto de mentiras. Você precisa mostrar que ele roubou aquela verdade de uma fonte, que é a Bíblia. Ele está se apropriando daquilo que ele não acredita, ele está se apropriando devidamente daquilo que não é verdade na vida dele. É aí onde você pega o ponto e confronta o indivíduo e diz assim: por que você afirma isso aí? Isso aí não faz parte da sua cosmovisão, porque se eu testar isso dentro de sua cosmovisão geral, ela não se sustenta, ela está deslocada. Você está roubando o Evangelho. Então você tem que afirmar isso dentro do todo do Evangelho. Você roubou isso do Evangelho. Como amar o próximo, por exemplo? Os ímpios gostam de falar do amor ao próximo, mas tirou do Evangelho, roubou e deu sua própria leitura disso. E chama isso de cristianismo. Tem que dizer assim: não, mas você também fala de amor. Sim, fala de amor. Fala sim. Pega uma música aí e fala de amor. Vai ver lá o que eles definem lá de amor. Tá? Se é a definição bíblica de amor. Se é. Então, a palavra de Deus é a base objetiva da fé. A fé cristã, ela vem do Evangelho. É ali que eu conheço o Cristo em quem eu ponho a minha confiança, em quem creio. Então assim, infelizmente muitos estudos de escola dominical e estudos de igreja são moralistas. Tem que falar é o Evangelho, tem que pregar o Evangelho. Então, professores de escola dominical, discipuladores, professores, você pode contar a história bíblica para as crianças, mas não fique nos personagens humanos. Entenda como é que aquilo aplica em Cristo, senão você não está pregando o Evangelho para aquela criança. Não é Evangelho. É falso o Evangelho. Não é Evangelho. Então, eu lembro que o pastor Heber Júnior dizia assim: a história de Davi e Golias não é sobre como vencer os seus gigantes, mas é como Cristo derrotou os nossos inimigos. Porque Davi foi em nome de Deus, ele é o Cristo. Então ele diz: quando você olhar para Davi e Golias, você não é Davi. No máximo, você é os judeus morrendo de medo de Golias, desesperado, tremendo com medo. Jesus é Davi, que derrota os nossos inimigos e tira de nós a covardia e o medo. E diz: saia, porque eu venci. É para isso que aponta Davi como uma figura e tipo de Cristo. Então, mas se você pega a história e diz assim: olha, eu já vi sermões, como vencer os gigantes da vida. Meu irmão, aí está o sermão, aí o cara sempre arrepia. Aí a pessoa ouve e diz assim: meu Deus, que mensagem de Deus. Aí não deu nada. O cão soprou o sermão todinho. Como vencer, como encontrar poder em você mesmo, como vencer o demônio da depressão, como vencer o gigante das dificuldades financeiras, como vencer. Aí o cara dá estratégias humanas de como superar, a superação humana, de como vencer, de como se organizar. O cara não tem Cristo em momento nenhum, não tem nada de Jesus. Aí como encontrar em você o poder da superação e derrotar gigante? Meu amigo,
Aí Davi diz assim: em nome de Deus eu luto contra você. Se você olhar bem, a ação de Davi é uma ação ineficaz para o sucesso. Uma pedrinha jogada na testa de um gigante, mata quem? Ah não, porque foi o lugar certo que ele pegou, a rodada que ele deu, a velocidade, se você calcular a velocidade da funda que ele pegou, deu um giro, se você calcular o vento, a velocidade, se você calcular a pedra, a massa aumenta na velocidade, se você aplicar as leis da física, na velocidade que ela foi, se ela pegar uma parte vital, frontal dele, pá, ele desequilibrou, bateu a cabeça, deu batinho de caminhão, e morreu. Não é isso que o texto diz. Como o Ricardo lembrou aqui de Senaqueribe, do anjo matando o exército dos 185 mil. Isso, para mostrar que é o poder de Deus, ainda que os instrumentos humanos. Então, na realidade, meus irmãos, é importante que nós entendamos que a nossa fé, a fé salvadora, ela se baseia, ela se fundamenta no testemunho sobre quem é Jesus Cristo. E esse testemunho está de Gênesis a Apocalipse. Aí, capítulo 18 de Atos, versículo de 9 a 11. Aí o texto diz lá do 13: e creram na palavra e foram salvos todos que haviam sido designados para a vida eterna. Então, a fé atrelada à eleição, aos que Deus designou para ser salvo, por quem Cristo morreu e por quem o Pai escolheu. Então a fé, ela está intrinsecamente ligada à obra de Cristo e à escolha do Pai, ao princípio eletivo. Jesus morre por quem o Pai escolheu, e só crê aqueles por quem Cristo morreu. 18, Atos 18, de 9 a 11. Outro texto que mostra que a salvação chega para aqueles que Deus escolheu. O Senhor diz a Paulo: fica aqui nessa cidade, Paulo, fica em paz aí. Você está sendo perseguido, mas fica em paz, que eu sou contigo, vou te proteger, porque eu tenho alguns eleitos para alcançar aqui. Eu tenho alguns aqui para alcançar. Ele diz assim: fica aí para ver se as pessoas, fica aí para ver se as pessoas vão te aceitar, Paulo. Eu tenho pessoas aqui, a agenda é de Deus, não é do homem. A escolha é de, eu tenho um povo aqui, Paulo, fica aí que eu vou alcançar essas pessoas. Então, ainda que a pregação seja indiscriminada e universal, a obra da redenção é aplicada especificamente àqueles por quem Cristo morreu, aqueles que Cristo foi escolhido para ser mediador. Deus sabe quem são eles, Jesus morreu por eles, e o Evangelho alcança estes. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Semana que vem a gente continua mostrando ainda a pergunta, falando que por que então, como entender as pessoas que não vão ouvir o Evangelho, né? Em base em que elas serão condenadas. Algumas pessoas pensam o seguinte, que o que determina a sua condenação é não crer em Jesus. Não crer em Jesus é determinante para você não ser salvo. Você nunca vai ser salvo se não crer em Jesus. Mas você não é condenado porque não crê em Jesus, não. Você é condenado porque é filho de Adão. Aí sim. Mas nós vamos ver isso. Para que serve, por exemplo, a iluminação da lei natural, no coração do homem. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.